Caríssimos, vamos continuar? Agora, nessa aula, eu vou fazer várias análises de EDPs de ordem 2. E vou aprofundar um pouquinho, fazer uma primeira abordagem e começar a nos aproximar dos nossos grandes objetivos, que são exemplos concretos de equações diferenciais parciais de ordem 2. Eu vou dar 3 exemplos básicos dessas equações e comentá-los e depois começar a trabalhar na resolução dessas equações. O primeiro exemplo que eu queria que vocês tivessem clareza, e eu vou quase dar um contraponto com o segundo, é a equação da onda unidimensional. A equação da onda é o seguinte: a derivada segunda da função em relação a t é igual a uma constante positiva, a derivada segunda da função em relação a x. A constante tem que ser positiva. E é dado o valor no espaço, no instante zero, é uma f de x, e é dado a derivada em relação a t no instante x. No instante zero. A função depende de x. Esse exemplo, ele é muito parecido com o exemplo que nós chamamos da corda vibrante. Então, eles são 2 exemplos de equações diferenciais de ordem 2 com diferentes condições de contorno. A corda vibrante é uma equação que também tem o del2u, del t2 igual a k vezes del2u delta x2, é claro que aqui é x2, né, derivada segunda, com k positivo. O u de x0 é o f, mesma coisa. O del u del t no instante inicial também é a mesma coisa. Mas eu acrescento a informação de que u de 0t é igual a u de lt e é igual a 0 para todo t. Esse primeiro exemplo é uma equação de uma onda. Nós damos a posição inicial dessa onda. Pode ser uma corda, mas é uma corda que eu não estou limitando. Dou a posição inicial. Digo qual é aqui está o eixo x. O eixo tempo é a segunda variável. Digo qual é a tensão dessa corda, a derivada, atuando sobre essa corda na direção do t no instante inicial, e soltamos a corda. Isso pode gerar ondas que se propagam. E não tem nenhuma outra restrição. Isso chama a equação da onda unidimensional, porque só tem uma dimensão no espaço. E é uma EDP de ordem 2. Eu vou, depois, na próxima aula, eu vou analisar essa EDP. Não, vou analisar hoje mesmo. Daqui a pouquinho eu analiso essa EDP. A corda vibrante é a mesma equação, as mesmas condições, posição inicial, tensão inicial, mas com uma diferença. Eu mantenho 2 pontos fixos. A variável x não está infinita, ela não está em R, em termos matemáticos. O ponto inicial da corda e o ponto final, então que aqui tem um sistema de coordenadas, eu vou chamar isso aqui de 0, isso aqui de L, esses pontos ficam fixos. Então eu dou a posição da corda, solto a corda, te dou então a posição e as tensões que estão atuando. E vamos analisar como que a corda evolui no tempo. Mas esses 2 pontos ficarão parados o tempo inteiro. Isso chama-se corda vibrante. Um experimento muito comum em aulas de física. Mantém as 2 extremidades fixas e começa a vibrar a corda e tenta manter fixa. E ela vai fazer ondas, mas mantendo as extremidades fixas. A corda vibrante é o que acontece no instrumento musical, que a corda do instrumento musical fica com as 2 extremidades paradas e ela vibra com a mudança de posição e a força
com que o músico imprime na corda, e as extremidades, de qualquer maneira, estão sempre paradas. Se você pensar num tambor, num tambor de uma bateria, ele é um exemplo que também é da mesma coisa, da onda, só que bidimensional. E o contorno do tambor fica parado. E a lâmina do tambor, né, o couro, ou seja o que for, a película do tambor vibra, mas com as extremidades paradas. Então, esse tipo de condição de contorno é super importante nas aplicações. Terceiro exemplo de uma EDP de ordem 2 importante é a equação de difusão. A equação de difusão, que no fundo é a equação do calor, diz o seguinte, que ΔU, ΔT é K vezes ΔU2U, ΔX2, também constante positiva. A gente fornece a posição inicial, na verdade a temperatura inicial. No instante inicial, qual era a temperatura em todos os pontos dessa barra? Então você tem uma barra, você dá a temperatura inicial da barra. E aqui tem uma coisa que eu já vou comentar. No ponto inicial, para todo T, e na extremidade última da barra, para todo T, eu posso dar a temperatura. Mas isso aqui é extremamente importante, que aqui a gente varia muito. Isso não é sempre assim. O caso mais simples de todos, eu ponho 0 aqui. Primeira coisa que o Fourier fez quando modelou a equação do calor foi isso, resolver esse problema. Que é assim, eu tenho uma barra, eu dou a temperatura inicial, eu digo que as extremidades vão ficar fixas com a temperatura 0, dou a temperatura inicial e eu quero saber como é que a temperatura evolui no tempo. E no caso da equação do calor, não tem perdas laterais. Então, toda troca de calor se dá pelas extremidades, mantendo as extremidades zero. A barra vai perdendo calor pelas extremidades, mantendo a temperatura 0 nas extremidades. Esse é um exemplo muito simples. Por que a gente estuda esse exemplo? Para ver o método de resolvê-lo. Foi assim que o Fourier chegou nas séries de Fourier. Eu vou mostrar isso na próxima aula. Como que a gente constrói isso? Agora, essa expressão, ela tem uma coisa que é muito comum em modelagem matemática. Eu faço um primeiro modelo muito simplório, o mais simples possível. Aí eu resolvo. Eu falo, mas ele é um modelo simples demais, né? Uma barra 0 e 0, é claro que vai convergir para tudo 0. Só vou descobrir de que forma que converge para tudo 0. Daí a gente muda. Aí a gente coloca que o U de 0T, por exemplo, é 0, mas o U de LT é constantemente um certo K. Um valor C. Constante. Opa, agora não é mais 0 e 0. Troca de calor só pelas extremidades e temperaturas mantendo constantes, 0 e C. O que vai acontecer com a barra? Bom, provavelmente ela vai convergir para uma distribuição linear de temperatura de 0 a C. Muito simples, mas para que serve isso? Para a gente aprender a fazer o modelo nesse caso. E aí, os exemplos realmente interessantes são aqueles em que há troca de calor pela extremidade. E quando há troca de calor pela extremidade, como é que eu expresso isso? Bom, quando há troca de calor, eu vou fazer ΔU, ΔX, porque é uma troca de calor nessa direção, no ponto 0T, e eu vou dizer como é que está tendo a troca de calor nesse ponto e nesse ponto. Também vou dizer ΔU, ΔX no LT. E aí, conforme for tendo troca de calor, e quando eu ponho uma expressão mais significativa, aqui inclusive variável, aí fica legal, porque aí você vai ter a evolução da temperatura na barra em condições que se aproximam mais das condições da realidade, quando as temperaturas não são fixadas iguais a 0, que aí não tem tanto interesse assim.
Então, essa equação de difusão é uma equação extremamente importante. O caso inicial que se estuda é esse, com as duas extremidades iguais a zero, mas a gente vai sempre complicando os modelos, e complicar o modelo aqui é mudar isso. Poderia fazer a mesma coisa na equação da corda vibrante, mudar a afirmação de que os pontos estão fixos, fazer com que isso fique variável, quer dizer, alongar ou permitir que a corda vibre também na extremidade. Quando a gente faz isso, a gente sofistica os modelos. Essas equações, que propriedades que elas têm as soluções? Tem um monte de propriedades e são coisas extremamente importantes da gente analisar. Elas são equações, e isso é uma preocupação grande quando a gente trabalha com elas. Por exemplo, saber se existem soluções, existência de soluções. Claro que todos esses problemas clássicos têm solução. É possível garantir que eles têm solução. Tem que tomar cuidado. Imagine que eu coloque essa condição que o U de 0t é zero, ou que eu coloque aqui que o U de 0t é zero, então a f, quando x é zero, tem que ser uma f que vale a zero. Se eu escrever aqui um exemplo, né, em que eu coloque uma função que não é zero no zero, aí já dançou, né? Se eu colocar aqui cosseno t, cosseno x, aí não é verdade que o U de 0t vai ser zero, porque vai ser cosseno de zero, que é 1. Então, existe solução desde que haja compatibilidade entre os lados, entre os dados. Então, existência com compatibilidade. Isso é uma... Quando a gente trabalha com EDPs, a gente tem que ter isso em mente. Não é qualquer problema com condições de contorno que vai ter solução, tem que ter coerência entre os dados. Essas equações, se tiver coerência, tem solução. Mas tem unicidade de soluções. Quando a gente dá as condições de contorno coerentes, só tem uma solução. Ou seja, em outras palavras, se eu forneço uma F e uma G coerentes com a equação da corda vibrante, vai ter exatamente uma função que é a solução. Isso é importante porque isso significa que esse problema de fato, que essa equação de fato descreve o problema, né? Imagine que eu tenho uma situação física, uma corda vibrante. Imagine que eu faço um modelo que ele tem mais de uma solução. Tem alguma coisa esquisita. Porque a gente sabe que uma corda mantida as extremidades fixas e tensionada, ela vai ter o mesmo movimento. Ela não pode ter, depende do humor de alguém, ela vai ter um movimento ou vai ter outro. Joga uma moeda e ela faz uma coisa ou faz outra. Então, tem unicidade. Uma outra coisa que é muito importante é que os modelos que a gente constrói para explicar esses fenômenos tenham estabilidade. Porque eu não estou interessado nessas equações porque elas são bonitas. Estou interessado porque elas simulam problemas reais. No mundo real, os problemas interessantes, exceto os problemas caóticos, mas isso nós não estamos falando ainda de problemas caóticos, podemos vir a falar um dia, mas exceto nos problemas caóticos, nós temos estabilidade, que significa que se eu mudar um pouco os dados iniciais, as soluções ficam perto. Para dados iniciais próximos, as soluções ficam próximas umas das outras. E isso é uma coisa também importante de analisar, se os modelos que nós estamos criando, se as equações que nós criamos, têm essa propriedade. Porque se elas não tiverem, elas talvez não estejam refletindo problemas reais. A gente tem outras duas propriedades importantes de observar: linearidade e superposição.
Primeira coisa, essas equações, elas se comportam como equações lineares e se eu tenho duas soluções, se eu somar as duas soluções, eu ainda tenho soluções. Então, somas de soluções, combinação lineares de soluções, são soluções das equações. Isso é uma propriedade importante. E superposição é porque eu posso fazer até somas infinitas de soluções e eu vou ter soluções. Quer dizer, isso acontece quando a gente vai resolver com séries de Fourier. Ao tentar resolver com séries de Fourier, o que a gente encontra é uma família de soluções que tem infinitas soluções e a gente faz a série com essas soluções e obtém uma coisa que ainda é uma solução. Isso é super importante, né, nessa coisa. Muitas vezes a gente resolve as equações por série, né? Eu vou resolver tanto a equação de difusão quanto da onda por série, para vocês verem. Derivação é a seguinte observação interessantíssima. Se você tem uma solução para uma equação dessas e você toma uma derivada parcial, a derivada parcial ainda é solução. Vou mostrar isso num exemplo. Raciocínio semelhante pode fazer em todos eles. Vou fazer aqui a difusão. Imagine que você tem então uma solução. Solução. Agora constrói uma nova função. V de xt, que é a derivada parcial da u em relação a uma das variáveis. T. Podia ser o x. Então, eu tenho uma solução e aí eu considero uma derivada parcial dessa função. Isso que eu estou falando vale para qualquer derivada de ordem 1, de ordem 2, de ordem 3 em relação a qualquer variável. E vale para todas as equações. E é uma coisa simples de observar, mas bonitinha, porque olha só, eu vou calcular del V, del T, para ver se satisfaz a equação de difusão. Bom, del V, del T vai ser a derivada em relação a T da derivada em relação a T da U. Mas a derivada em relação a T da U é, então, derivada em relação a T, do quê? Do que está aqui dentro. É constante vezes a derivada segunda da U em relação a x. Porque a U é a solução dessa equação. E aí, isso aqui é k vezes a derivada terceira da U em relação a t em relação a x2. Porque constante sai para fora e eu derivo em t. Acontece que isso, por conta daquele teorema, que é o teorema de Schwartz, que eu comentei com vocês, uma das primeiras aulas, que a ordem de derivação não altera o valor, isso ainda é igual a eu derivar duas vezes a U em relação a x, k, da derivada de U em relação a t. Tanto faz a ordem em que eu faço essas derivadas parciais. E isso é k vezes derivada segunda em relação a U x2 do del U del T, que é a própria V. Então, a V, del V del T, é k vezes del 2. Aqui é del U del T, isso. Del 2 de del U del T, e isso é V, então fica del 2V del x2. É a derivada segunda em x da V. E isso que eu acabei de fazer para uma derivada parcial em t, funcionaria igual em x e quantas vezes? Tudo por causa desse teorema que fala que as derivadas não alteram quando a gente muda a ordem. Tá? E tem também uma outra regrinha importante, que é a dilatação. A dilatação, a gente tem que só tomar um certo cuidadozinho, porque ela
funciona com um certo cuidado. Dilatação significa multiplicar a variável por uma constante, né? Então, por exemplo, se U de xt é solução, e se eu fizer agora V de xt igual a U de raiz de lambda x, lambda t, isso também é solução. A dilatação está aqui, em alterar o x e o t por uma multiplicação por um fator. Se a gente fizer isso, e aí, por que é solução? Porque quando você deriva em relação a t, vai aparecer um lambda multiplicando, né, vai fazer a derivada do u em relação a t, segunda variável, e isso em derivada em relação a t, que tem um lambda a mais. No u eu vou derivar duas vezes, por isso que eu pus raiz quadrada. Porque eu vou derivar duas vezes, vai sair uma vez a raiz quadrada, duas vezes, multiplica, e aí acaba tendo lambda desse lado, então também verifica a equação. Se eu estivesse fazendo dilatação na equação da corda, eu não poria a raiz quadrada, porque como eu vou derivar duas vezes dos dois lados, eu posso pôr o mesmo fator. Aí a dilatação permanece na solução, mas colocando lambda e lambda. Vai aparecer dos dois lados um lambda ao quadrado que você cancela e a equação continua sendo verdadeira. Então, essas são propriedades assim importantes das equações de ordem 2. E que são coisas que a gente está interessado quando a gente está trabalhando, são importantes propriedades básicas dessas equações. Tá? A equação da onda, eu vou trabalhar com ela com vocês com duas abordagens. Eu vou agora fazer uma coisa na linha do que eu falei na aula passada, do método das coordenadas, fazendo mudança de variável. E numa próxima aula eu vou voltar para essa equação com o método de séries de Fourier, que são duas maneiras alternativas de trabalhar com essas equações. Então, no método das coordenadas tem uma certa quantidade de contas, né, mas não vou fazer todas, mas vou deixar tudo indicado para vocês entenderem o que acontece. Olha que profundo. A ideia é parecida com a ideia que eu usei na aula passada em EDPs de ordem 1, mas vocês vão ver como que isso é mais trabalhoso, como que isso dá mais, tem mais detalhes para se fazer. Então eu vou analisar a onda unidimensional usando o método das coordenadas. E a minha mudança de variável vai ser a seguinte. Eu vou chamar de R. X mais raiz quadrada de K, T, e S. X menos raiz quadrada de K, T. Por que mais e menos? Para manter perpendicularidade, como a gente fez na mudança de variável em uma de ordem 1. Por que o raiz de K? Porque na derivação em X tem um K multiplicando. Na derivação em T não tem. Então, quando eu estiver fazendo derivações aqui, vocês vão ver que vai aparecer duas vezes na derivação em T o K, o raiz de K, que vai aparecer multiplicando, e aí ele vai virar um K que vai ser compatível com esse K que está do lado de cá. E por conta disso que eu estou fazendo, muitos autores, quando vocês forem consultar livros sobre esse tema, muitos autores, quando começam a equação, quando formulam a equação, ao invés de colocar K, coloca K ao quadrado.
É claro, é equivalente a dizer que é uma constante positiva, né? Se eu falar k positivo e alguém fala k ao quadrado, é a mesma coisa. A diferença é que uma é o quadrado da outra. E esses autores, quando colocam aqui k ao quadrado, é porque eles querem evitar de, em muitas análises, que apareça o raiz de k, só para não ter que ficar escrevendo raiz. Tá? Então é muito comum, quando vocês olham a bibliografia desse tema, vocês acharem aqui na equação k ao quadrado. É por essa razão, para evitar de escrever raiz de k. Bom, então, se eu escrevo isso, eu passo a ter uma função, ao invés de ter a função u de xt, eu passo a ter uma função u de rs. E agora, contas. Regra da cadeia, a gente vai ter um certo trabalho para calcular coisas para poder chegar aqui. Então, é um monte de derivação, tá? Eu vou colocar os resultados na lousa. Então, primeira derivação, vamos fazer del u, fazer a relação entre del u e del x. E essa derivada. Então, é del u del r, del r del x, que é 1, mais del u del t del x. Del u del s. Regra da cadeia. Del u del x é del u del r del x, del u del s del x, que também é 1, normal. E agora olha quando aparece del u del t. Del u del r del t, raiz de k, mais del u del s del t, menos raiz de k. Ou seja, é raiz de k que multiplica del u del r menos del u del s. Tá? Por isso que eu pus raiz de k. Agora, mas na nossa equação não tem del u del x, del u del t. Nossa equação é del u x2, del u t2. Então, eu preciso mais uma derivação para depois voltar para aquela fórmula e ver como que fica a equação da onda unidimensional nas novas variáveis. Bom, é um montão de contas, né? Essas eu vou deixar para vocês fazerem, eu já recordei aqui a regra da cadeia. O que vai acontecer agora é del 2u del t2 vai ser k, porque vai aparecer de novo um raiz de k, e aparece um termo aqui que é del 2u del r2 menos 2 vezes del 2u del r del t, del r del s, e mais del 2u del s2. E o del 2u del s2, peraí, não, del x, del x, isso. Del x2, que aí não tem o k, no x não aparece o k, é simplesmente del 2u del r2 mais 2 del 2u del r del s e mais del 2u del s2. Então vocês podem aí conferir as contas. Aí observa o que acontece quando você faz del 2u del t2, que é o que nós temos ali, menos k del 2u del x2. Isso tem que ser zero. Mas também é, e aí é só jogar com isso, você está fazendo del esse aqui menos esse aqui.
e esse aqui está multiplicado por K, que não tinha, né, que aqui não tinha K, aqui tinha K. Então cancela o del 2U, del R2, cancela o del 2U, del S2, porque aqui multiplica por K e é menos, e esse aqui fica menos esse duas vezes. Fica menos 4 vezes del 2U, del R, del S. E isso é zero. Assim, e tem o K, né? O fato de ser zero significa que o del 2U, del R, del S é zero. Esse que é o tal do método das coordenadas. Eu mudo os eixos para que essas novas retas fiquem retas boas em termos das novas variáveis e eu tenha derivada em parciais nulas em relação às novas variáveis. Se isso é zero, aqui tem um ponto super importante de reflexão. Qual é a conclusão de que essa derivada mista dá zero? Isso é bem interessante. Sabe qual é a conclusão? É que isso aqui é a soma de uma função de R com uma função de S. É o único jeito de ter uma derivada mista nula. Isso merece um segundo de reflexão. Quer dizer, quando você integra em R, dá uma constante. Mas dá uma constante que pode depender de S. Porque quando você integra em R, você não está vendo a variável S como variável, está vendo a variável S como constante. Então é uma coisa que é constante, mas que pode depender de S. E analogamente, se você integra em S, dá constante, mas pode depender de R. Então as duas fórmulas têm que ter R e S separadamente. Numa primeira solução, eu escrevo que U de xt, então é f, uma função f que eu não conheço, de x mais raiz de kt, que é o R, mais g de x menos raiz de kt, que é o S. Já está uma coisa meio assim encaminhada, porque eu não sei quem é FG, claro que vai depender da natureza do meu problema, mas já é cheguei perto de uma expressão. Agora tem a condição de contorno. Eu tenho as condições de contorno sobre a F. Eu sei que U de x0 é f de x. Ou seja, se eu colocar t igual a zero, eu obtenho aquela f de x. Então aquela f tem que ser a soma dessas duas funções. Isso é interessante, porque esquece o x da variável. O que está dizendo aqui é que f de uma variável qualquer, f de alfa, é fão de alfa, gzão de alfa. Então aqui está me dando que a f já se escreve como soma dessas duas expressões. E se eu colocar o del u, del t de x0 igual a zero, igual a g de x, isso vai ficar, o del u, del t eu tiro daqui, vai ficar f', e está no zero, né? X e o t igual a zero. Então fica f' de x mais g' de x, que eu estou derivando em relação a função em relação a t. Bom, tenho raiz de k, porque eu estou derivando essa f em x e depois derivo x em relação... desculpa, estou derivando em t. Quando eu derivo em t, tem um k multiplicando. Fica f' nisso, vezes a derivada em t. E a derivada em t é raiz de k. Então aqui tem um raiz de k multiplicando. E como aquilo é g de x, isso aqui é g de x. Se eu agora
Lembrar, isso aqui é derivada, então eu consigo escrever a primitiva f menos mais g. Acho que é f menos g, né? Por quê? Porque quando eu derivo para t, a derivada da g é g' e a derivada disso em t é menos k. Então aqui é menos. Primitivei. Bom, 1 sobre k eu passei para o lado de cá, 1 sobre raiz do lado de cá. Integral de 0 a x de g de s ds. Ou g de um u, de uma variável qualquer, g de alfa de alfa. E claro, mais uma constante, porque eu estou primitivando, mais uma constante que não é aquele k, mais uma constante c. Isso fica bem legal porque agora, se a gente soma essa expressão soma essas duas expressões, some a g e fica a fórmula da f de s. Soma essa com essa. Então, some a g, fica aqui f de uma variável, eu vou escrever alfa, talvez, vamos escrever x. F de x, somando isso, fica f mais isso. Eu estou somando aquilo com isso. Então, a dependência é f, e aqui é 1 sobre raiz de k, integral de 0 a x de g de alfa. Mais uma constante. Na verdade, quando eu somo dá 2f, então f grande é meio, aqui é 1 sobre 2 e aqui é a constante original sobre 2. Tem tudo dividido por 2. E se eu tiro o g, fazendo o contrário, né, daí eu subtraio, multiplico por menos 1 e faço a conta, g de x vai ser meio de f menos 1 sobre 2 raiz de k, integral de 0 a x de g de alfa e a constante sobre 2. E aqui é menos. Porque é só subtrair, né? Agora você multiplica por menos 1, então aqui fica menos, e quando soma aqui some, mas fica o mesmo f, depois dá 2g, divide por 2. Tudo isso se junta na seguinte expressão. A u é a soma de f mais g, né? Não vamos nos esquecer que a u é a soma de f mais g. Então, juntando tudo isso, eu tenho a fórmula da u, eu resolvi a equação. Olha que rico isso. U de xt fica igual f mais g. U de xt é f calculada nisso. Então, é aquele f calculado nisso e depois mais o g calculado nisso. Então, eu vou ter f, vou ter um meio que está em todo canto, eu vou ter a f calculada em x mais raiz de kt, e no g eu vou ter a f f de x, né? Mais 1 sobre 2, eu tenho aqui meio da f em x, assim, e aquela integral. E daí eu vou ter g de s. G de s tem meio de f também, só que em s. Então, a parte da g é f de x menos raiz de kt. E continua. E mais, agora a integral. Como o g tem menos e aqui tem mais, inverto os extremos de integração, fica a integral de s a r. Porque eu estou calculando a f em x mais kt e a g em x menos. Então aquilo fica 1 sobre raiz quadrada de k. Vou fechar esse colchete aqui, que fica mais 1 sobre 2 raiz quadrada de k, integral de x menos raiz de kt, x mais raiz de kt,
de G de alfa de alfa. Essa é a solução daquela equação diferencial. É a solução completa daquela equação diferencial. Se eu te dou F e G, você tem exatamente quem é a solução. Só como exemplo para terminar, para ver que fica a solução mesmo. Se você voltar para esse exemplo e puser F de x igual a seno de x igual a g de x, seno nos dois lugares, o que é razoável, né? Você tensiona a corda com seno, você puxa a corda para cima no formato de um seno, e a pressão também, a tensão tem a ver com o valor do seno. Aí, quando você joga nisso tudo, a solução U de xt fica igual a... vai ficar seno, é meio, de seno de x mais raiz de kt mais seno de x menos raiz de kt. Vou simplificar essa parte, eu vou colocar aqui k igual a 1 só para facilitar minhas contas. Então, vou fechar esse exemplo com k igual a seno de x mais t, x menos t, e mais a integral de x menos t, x mais t, de seno de alfa de alfa. E dá uma fórmula calculável, né? Porque fica meio, seno de x mais t é seno x cosseno t mais seno t cosseno x, mais seno de x menos t, seno x cosseno t, menos seno t cosseno x, e mais, essa integral é cosseno de x mais t, menos cosseno de x menos t. Como eu coloquei o k igual a 1, ficou só meio aqui. E usando também os cossenos da soma, isso aqui cancela o seno t cosseno t. Então fica seno x cosseno t. E aqui, usando o cosseno da soma, vai ficar cosseno x cosseno t. Aqui vai ficar cosseno x cosseno t. Aqui vai ficar menos cosseno x cosseno t. E vai ficar um termo que vai sobreviver, que é menos o seno x seno t. E a coisa final é seno x seno t cosseno t. Então, se eu der essas condições iniciais, a resposta final é isso. E o que é legal disso, eu vou depois, numa próxima aula, resolver essa mesma equação por séries de Fourier. E eu vou chegar nessa mesma resposta. Vai ser bem interessante comparar. Quer dizer, dadas as condições de contorno, é possível usar essa teoria toda e transformar numa coisa concreta, numa resposta concreta. Super rico essa análise, né? Nas próximas aulas eu vou olhar a equação do calor e a equação da onda novamente, agora com o método de séries de Fourier. Legal?